Aí, abaixa um pouquinho a televisão lá. Opa, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao último episódio do BBB, o nosso bate-bola Bariri chegando no final, depois da última rodada que foi eletrizante. A Série A2 pegou fogo e ontem nós descobrimos o campeão da Taça Santos do Bom. Eu sou o Thiago Silva, tô nesse BBB muito bem acompanhado, muito boa noite, André Chagas. Qual o seu primeiro destaque, André? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui de volta, né? As duas últimas edições não pude estar presente, mas agora, nesse nosso fechamento, estou aqui novamente. O meu destaque não poderia ser diferente, né? Vai para a campanha do Olaria, que foi uma campanha de reação, começou aí com 3 derrotas, posteriormente conseguiu 7 vitórias e ontem, nessa última rodada, acabou ficando no empate. Não fez diferença, porque o Maricá ganhou a sua partida. O Olaria está de parabéns e segue com vantagem na semifinal, Thiago. O Azulão da Bariri está classificado para o mata-mata que vai ser no próximo sábado e a gente vai conferir todos os detalhes. Mas antes, quero dar os parabéns para o Maricá. Maricá conquista pela primeira vez a Taça Santos Dumont. Parabéns à equipe do Maricá. Tá tendo festa em Maricá até hoje. A festa varou a madrugada de julho para agosto, dia 31 de julho até o dia 1º de agosto. A galera comemorando. Aliás, Maricá fez uma campanha belíssima, invicto no Campeonato Carioca da Série A2. Ganhou a última partida jogando fora de casa, moça bonita, ganhou do Audax 1-0, mas valeu muito a campanha que o Maricá fez. Com certeza, então de parabéns à equipe do Maricá, o único invicto da competição, né? E foi uma honra também ter participado lá com eles da Maricá TV na narração, tive a oportunidade de fazer 2 jogos lá, foi realmente um prazer imenso. A galera de Maricá tá muito de parabéns, Thiagão. O estádio João Saldanha, que fica ali em Cordeirinho. Opa, André Chagas delícia de lugar. Foi o narrador por lá, eu também estive presente por lá e foi bacana demais. Mas antes da gente falar do Maricá, foi campeão, vamos falar do nosso Azulão da Bariri. O nosso Olaria Atlético Clube ficou em 2º lugar na tabela de classificação do Campeonato Carioca da Série A2. Parecia que ia golear, jogando aqui na Rua Bariri, jogando em casa, diante da equipe do Resende, fez 2-0 de uma forma relâmpago. O Macário, a torcida canta, né? O Macário voltou querendo demais. O Macário voltou. Bem demais, né, Thiago? Um dos artilheiros do campeonato. Como é que foi o jogo, André? Fala pra gente. Foi um jogo interessante, sobretudo por conta da quantidade de gols. Mas a gente não pode deixar de retratar que o Olaria acabou vacilando no final, né? Como eu falei na abertura, acabou não fazendo diferença na configuração da tabela em si. Mas foi um jogo bem movimentado. O Olaria começou dominando o primeiro tempo, fez 2 gols logo de cara. O primeiro gol com o próprio Macário, que você mencionou, e o segundo gol com o Rafael, aos 13 minutos. Aos 13 minutos, o Olaria já vencia por 2-0. Rafael Café. O Rafael Café, que também foi um dos grandes destaques da equipe olariense, sem dúvida alguma, do Azulão. E o Olaria começou bem na partida, dominou o primeiro tempo. O Resende não fez muita coisa na etapa inicial, acabou achando um gol de falta na reta final, realmente aí foi um golaço marcado pelo Juliano, aí é inquestionável, achou porque realmente não produziu para tal, mas a competência do Juliano nesse momento foi enorme, conseguiu fazer esse gol na reta final do primeiro tempo, 2-1 na primeira etapa, o Olaria volta para o segundo tempo, consegue achar o seu terceiro gol. Falando desse gol de falta, André, eu tava na transmissão junto com o Kaiser. Alô, Daniel Kaiser! A gente estava junto lá na TV Alerj. Sim. E a cobrança de falta do Juliano me lembrou muito aquelas batidas antigas do Juninho Pernambucano, quando vestia a camisa do Vasco. Melhor estilo mesmo, Juninho Pernambucano, né? A bola bateu numa trave e passou por todo o outro gol e foi na outra, chegou a entrar, tanto que não houve discussão com relação a isso. Realmente uma falta muito bem cobrada, né? Mas aí, como eu estava dizendo, né, no segundo tempo a equipe olariense chegou ao terceiro gol com o Tomás. Aliás, olho nesse jogador, bom jogador, né? Chegando agora aí para somar e justamente numa fase que vai precisar usar o seu elenco, numa fase final, jogos pegados, complicados. Tomás, que é lateral esquerdo, apenas 20 anos de idade. Novinho, ele, né? Vem para Rua Bariri, vem para reforçar a equipe do Olaria na sequência do Campeonato Carioca da Série A2 e também para a Copa Rio. Ele que vem emprestado do time Atlético Mineiro. É Jogou só com isso, o Hulk, né? por E lá. a qualidade, né, do jogador, realmente um grande jogador.
e tem outras passagens também por clubes de menor expressão, também do futebol brasileiro, né? Então é legal que ele tem também essa questão não só de atuação no futebol carioca, né? Ele tem uma rodagem, apesar de ser muito novo. E aí, depois desse gol do Tomás, a partida deu uma esfriada, mas o Olaria estava exercendo um certo domínio. O Resende foi crescendo aos poucos, sobretudo com as substituições. Consegue chegar ao seu segundo gol. O gol foi marcado pelo Neto, né? Aos 44 da segunda etapa, já no finalzinho. Tinha a cara de vitória do Azulão, que seria pelo placar de 3-2. Mas aí nos acréscimos, novamente, uma cochilada da defesa, tal como no segundo gol da equipe do Resende, saiu o terceiro gol marcado pelo Goiano, bom jogador também goiano. Destaque do time do Resende. Do Resende, realmente fez um bom campeonato, né, e fez uma boa partida mais uma vez, e aí o Olaria acabou cedendo esse empate na reta final, jogo que termina em 3-3, mas realmente para fins de classificação, né, para a forma que terminou ali, não fez muita diferença, porque o Olaria ficou com na segunda colocação, né, com 22 pontos, e o Maricá com a vitória conseguiu aí confirmar esse título. O Olaria pelo menos segue com vantagem nessa semifinal, que vai ser diante do Duque de Caxias, né? 12 equipes na disputa do Campeonato Carioca da Série A2, e a tabela da 10ª rodada para a 12ª, primeira rodada, né, 11ª rodada, não mudou nada, né? O Maricá continuou na liderança e o Olaria continuou na vice-liderança. O Olaria empatou, mas foi um saborzinho de derrota na Rua Bariri. Né? A forma que foi, né? Tava 3-1, tava tudo dominado aí no finalzinho. Jogadores do Olaria cochilaram, coisa que não pode acontecer no mata-mata. O Olaria vai enfrentar a equipe do Duque de Caxias na semifinal, 2 jogos importantíssimos. E esse cochilo que aconteceu no final diante do Resende não pode acontecer. Não pode acontecer, mas serve de experiência pro que a gente pro que está por vir, né? São partidas importantes, partidas de mata-mata, semifinal, um jogo muito difícil contra o Duque de Caxias, que é um osso duro de roer. Ficou invicto durante grande parte da competição, né? E acabou tendo chances do título na reta final, acabou terminando na 3ª colocação, mas mostra aí o equilíbrio e a qualidade que esse time tem diante de Olaria, diante de Maricá, e também da própria equipe do Audax que se classificou. Então todo cuidado é pouco. O Olaria vai ter a vantagem de decidir aqui na Bariri, ter a vantagem dos 2 resultados nessa semifinal, que é muito importante, mas fica o alerta aí ligado, porque realmente numa partida que você abre 3-1, com um domínio amplo, quando o Olaria fez o terceiro gol, poderia ter chegado ao 4º, né? Poderia ter virado uma goleada, mas uma partida que você chega a 3-1, você ceder o empate nessa reta final realmente não é legal, mas eu tenho certeza que os jogadores estão cientes disso. O Edson Souza fez um grande trabalho, né, um destaque aí para ele, que teve também um aval muito grande da diretoria da equipe do Olaria, e ele é muito humilde, né? Na entrevista que eu tive a oportunidade de ver na transmissão que você fez com o Kaiser lá na TV Alerj, ele dividiu os méritos de toda essa conquista com todo o elenco e também com a diretoria do Azulão. Então fica aí também o meu elogio, né, os meus votos aí porque o Olaria melhore nessa reta final, mas o meu elogio, o meu destaque sobretudo aí para o grande Edson Souza, que fez um grande trabalho nesse primeiro turno de Taça Santos Dumont. Olaria terminando na 2ª colocação, Thiago. Verdade, André. Bom trabalho do Edson Souza e bom trabalho também, sabe de quem? Reinaldo de Itaguaí. Ele que foi jogador do Flamengo, jogou no Botafogo, no São Paulo, no Paris Saint-Germain. Reinaldo, o técnico do primeiro turno do Campeonato Carioca da Série A2. Maricá, única equipe invicta na competição. Mostrou a sua força durante toda a competição, venceu o América fora de casa, quando o América ainda sonhava em se classificar, venceu o Olaria na primeira rodada, o Olaria vinha como favorito, 2 decisões, o Maricá venceu, o Maricá se impôs e na última rodada venceu o Audax, que também era um dos bichos papões da competição. Ou seja, o Maricá mostrou a sua força e conquistou o título da Taça Santos Dumont. É verdade, título merecido por toda a campanha que fez o Maricá, né? Realmente foi um campeonato que vocês até destacavam, né, na transmissão sobre os visitantes terem vantagens, né? Mas tal como o Olaria também, né, conseguiu fazer valer esse fator casa, o Maricá fez a mesma coisa. O Maricá foi um visitante indigesto, mas também foi um mandante muito competente. E por isso termina invicto e por isso termina campeão. E a gente vê a importância de um trabalho longevo, de um trabalho mais longo. O Reinaldo está na equipe do Maricá desde o ano passado. O ano passado não teve o mesmo sucesso que em 2024. Foi até um trabalho ainda embrionário no início. E agora o Maricá colhendo os frutos. O Maricá que nunca disputou uma Série A1, então vai vir com muita força.
A gente, claro, que tem aquela torcida, o coração acaba pro lado olariense, que a gente sabe que já são 2 anos e agora o 3º ano tentando, mas o Maricá é um grande candidato também, Thiago. Sim, a gente faz a Olaria TV e a gente fez também nessa Série A2 a Maricá TV. E realmente, a gente foi muito bem acolhido no estádio João Saldanha. Clima melhor possível lá, né? Clima muito agradável, a torcida Maricá Chopp recebeu, acolheu a gente de uma forma bem legal. Foi bem gostoso. Ali em Cordeirinho, o pessoal de Maricá com certeza está muito feliz. E André, eu falando com o presidente do Maricá, o Arlen Pereira, que tá feliz, né? Tá feliz. Ontem ele se esbaldou. Ele, o Cerezo, o Bessa, toda a galera ali do Maricá, todo mundo muito feliz, né? Ontem foi dia 31 de julho, hoje dia 1º de agosto, já é dia de trabalhar. Sim. Então já começam a pensar... Já pensando para depois de amanhã, que é a semifinal, né? Já começam a pensar na semifinal. O Maricá vai enfrentar a equipe do Audax, o mesmo adversário que jogou ontem no estádio de Moça Bonita. E o time do Maricá, do Arlen Pereira, o presidente Arlen Pereira, ele falou, olha, esse ano nós montamos a equipe para subir, montamos um plantel para subir para a elite do futebol carioca e mostrou essa força durante a fase de classificação. Não é à toa que é muito difícil vencer o time do Maricá. É verdade. E assim, no Maricá a gente percebe, na minha visão pelo menos, que a gente tem a grande dupla desse campeonato. O Olaria está muito bem servido com o Macário, com o Café, com diversos jogadores, mas o Maricá tem o Pablo Tomás, que na minha visão é o centroavante mais completo desse campeonato carioca. Não à toa é o artilheiro. E o Gabriel, e o Gabriel Rezende, que está muito bem também na competição. Ele é um jogador muito polivalente, ele atua nos 2 lados do campo ou centralizado. Normalmente joga mais pelo lado esquerdo, mas é um grande jogador. Talvez o mais talentoso aí dessa competição até aqui, uma revelação. Ele que é cria, inclusive, lá do Maricá. Então isso aí vem fazendo muita diferença. Ontem o gol foi marcado pelo Denilson, que é uma outra joia maricaense que mostra o nível desse elenco. Tem o Valber, tem vários jogadores. Tem o Magno Nunes, que é um bom lateral. Enfim, e um detalhe, uma galera muito forte, André, lá. No princípio da competição, se eu não me engano, na 3ª rodada, o Eric Flores era o camisa 10 do Maricá. Sim. E aí ele recebeu uma proposta, foi embora. O Eric Flores, aquele que foi revelado pelo Flamengo, jogou durante muito tempo no Boa Vista, foi embora e aí o maricaense ficou perguntando quem vai ser o novo 10. Ficou o questionamento, né? A dúvida, né? E aí o moleque encaixou bem e o Maricá conseguiu fazer uma boa campanha na competição. Conseguiu fazer uma boa campanha, mostrou aí a força desse elenco. Realmente Reinaldo fez um trabalho, vem fazendo um trabalho ímpar e também destacar o departamento de futebol. Como você muito bem falou na sua explanação inicial, né? Foi montado toda uma estrutura e um elenco para conseguir essa conquista, né? Do Carioca. Já teve uma primeira conquista, que agora zera tudo, não vale nada, que foi a Taça Santos Dumont. Mas agora buscando a tentativa desse título para o acesso, que seria o primeiro acesso da equipe do Maricá. E lá em Cordeirinho, lá no estádio João Saldanha, o clima é o melhor possível. Você, torcedor, que ainda não teve a oportunidade de conhecer, vá até Maricá, porque vai ser um programa muito bom para a família, que realmente você vai ser bem recebido, vai ficar confortavelmente assistindo a partida, que é um estádio raiz, porém muito bem confortável, e vai perceber lá o clima maravilhoso e entender o porquê desse sucesso do Maricá, né? Verdade, é Taça Santos Dumont, entre aspas. É um troféu simbólico? É simbólico, mas vale pra caramba. Vale, com certeza. É simbólico, mas vale muito. O Maricá tem na sua prateleira também o título da Taça Corcovado. E até hoje isso é bem muito lembrado lá no Tsunami, né? Por conta dessa conquista, né? Que é a conquista do turno, na época que o Maricá estava na B1. E agora conquista um turno da Série A2, conquista a Taça Santos Dumont. E vem, na minha visão, até como favorito para essa conquista do Campeonato Carioca, né? Claro que virou tudo, começa do zero, existe a vantagem de Maricá e Olaria, mas na minha visão o Maricá tem um leve favoritismo por tudo que produziu até aqui. O Maricá segue sem derrota, né, na competição. Falando das equipes lá de cima, né, os que se classificaram, o Maricá venceu o Olaria na primeira rodada, empatou em 0-0 com o Duque de Caxias e agora na última rodada conquistou o título diante do Audax. Vencendo o Audax também. Vencendo pelo placar de 1-0. Confrontos diretos, o Maricá realmente, entre essas quatro primeiras equipes, mandou muito bem. Engraçado é que o duelo contra o Olaria foi lá na primeira rodada, né? É verdade. Placar de 2-0, o Olaria começou muito mal na competição, 3 derrotas, depois a recuperação. Claro que o Olaria agora é um outro time, né? E o Maricá não vai enfrentar o Olaria agora, né? Mas pode ser que numa possível final, não sabemos, mas realmente mostra como o Maricá foi muito bem desde o início, teve uma regularidade muito grande, por isso o título é merecido, Thiago. Já comparando o Maricá com a equipe do Olaria, o Olaria começou muito mal,
3 derrotas nas 3 primeiras rodadas para esses três times que se classificaram. Perdeu pro time do Maricá na primeira rodada, falando do Olaria, né? Sim. Na segunda rodada perdeu pro time do Audax. O Audax tinha sido a primeira vitória do Audax na temporada, salvo engano, ou a segunda, acho que foi a primeira vitória do Audax na temporada. E na terceira rodada o Olaria perdeu pro time do Duque de Caxias. Aliás, Duque de Caxias muito arrumado na competição. É a nossa próxima pauta. Vamos falar do Duque. Vamos que vamos. Merece também ser lembrado, né? Pelo que fez. Vamos falar do Duque de Caxias. Duque de Caxias que fez um campeonato brilhante, time muito consistente. Aliás, parabéns ao treinador do Duque de Caxias, porque conseguiu montar um esquema. O Duque de Caxias joga o futebol, digamos que mais bonito da Série A2, André. Eu acho que o que me chama a atenção, mais até do que o futebol bonito, é a consistência da equipe do Duque de Caxias, né? Diante do América, quando ainda havia aquele favoritismo, eles chegaram lá e não se intimidaram. Dentro de casa também foi uma equipe que conseguiu um certo destaque. E fora de casa, sobretudo, né? Foi essa questão que foi abordada por vocês com relação aos visitantes terem vencido a maioria dos jogos na porcentagem, muito se vale por conta da campanha que o Duque de Caxias fez. O Duque de Caxias ficou como uma das equipes invictas durante um grande período da competição. É bem verdade que ontem poderia ter feito um pouco melhor diante da equipe do Arte Sul, mas pegou um Arte Sul que estava lutando pela permanência na Série A2, né? Então tem todo esse imbróglio, essa dificuldade. Como o jogo foi ao mesmo tempo com relação ao Olaria, eu não consegui ver da melhor forma, mas assim, pelo que a gente acompanhou, até mesmo fazendo, né, estudando aqui para o programa, a gente sabe que o Duque de Caxias poderia ter produzido um pouco mais nessa última rodada, mas realmente é uma equipe muito consistente. Eu acho que o Maricá tem um estilo que me agrada um pouco mais, mas o Duque de Caxias não deve nada a essas equipes e realmente apresentou um bom futebol. Agora é mata-mata, né? Eu até dizia na TV Alerj lá com o Daniel Kaiser, porque agora, a hora que chegou o mata-mata, é hora de separar os meninos dos homens. É a hora. É a hora. Mas a coisa que acontece muito no futebol, André, a equipe do Duque de Caxias, assim como o Audax, o Olaria e o próprio Maricá, que foi campeão, eles se classificaram com uma rodada de antecedência. E aí rola aquele cochilo, né? Fica mais tranquilo, né? Fica mais à vontade. Só o Olaria que ainda tinha algum objetivo, que era de tentar tirar esse título do Maricá. Mas também a partir do momento que o Maricá consegue o seu gol, a coisa já muda de figura também, né? O Duque de Caxias já estava com o burro na sombra, também, digamos assim, já classificado. Então jogou contra a equipe do Arte Sul já para cumprir tabela. Certinho. Para cumprir tabela. E o Arte Sul, rapaz, que campanha pífia do Arte Sul no Campeonato Carioca da Série A2, hein? Decepcionante, né? O Arte Sul começou aí apontado por muitos aí como um dos candidatos, talvez até o acesso, né? Pelo menos uma disputa por essa classificação, e termina a primeira fase aí na última colocação, última posição, foi o lanterna e acaba sendo rebaixado, volta para a Série B1 do Campeonato Carioca depois de muito tempo. Eu acho que nas últimas 5 temporadas, salvo engano, o Arte Sul estava na A2, a equipe que já conquistou títulos no acesso, e agora volta para a Série B1. Uma pena, porque é uma equipe que conta com uma estrutura muito interessante, né? Tem lá todo o seu centro de treinamento, um estádio legal, né? Que tem espaço para ampliação, sempre tem muitos projetos ali, a Baixada Fluminense sendo movimentada, aquela região ali de Nova Iguaçu, mas infelizmente aí para a galera do Arte Sul, para o pessoal que está acostumado, está acompanhando o tricolor da Dutra aí, a equipe do Arte Sul acaba sendo rebaixada por essa campanha realmente muito decepcionante. Apenas uma vitória na competição. Primeira rodada. E na primeira rodada. Fora de casa. Exatamente. Com o gol do Anderson Graziani, que era da Rua Bariri, era o capitão nas últimas 2 temporadas aqui. Verdade. Inclusive lá tem muitos ex-jogadores do Olaria, né? Então, por isso até que a gente esperava algo um pouco melhor do que a gente acabou vendo. Realmente eu tô sem entender a campanha que o Arte Sul fez nesse Campeonato Carioca. Uma decepção. Mas isso foi construído ao longo da competição, né? Ontem, quando o Arte Sul entrou em campo diante da equipe do Duque de Caxias, já entrava praticamente rebaixada. Um jogo que também não veio, a gente não percebeu inspiração do Duque de Caxias. Aí volta para aquela questão do possível relaxamento, mas a questão do Arte Sul, né? O lado do Arte Sul, embora precisasse muito de uma vitória, a gente percebe uma dificuldade mesmo. A equipe não tinha uma inspiração, criação de jogadas, enfim, muito complicada a situação do Arte Sul. Vamos torcer para que no próximo ano o Arte Sul volte com força total, porque o pessoal que acompanha o cenário do futebol carioca, das disputas das equipes
nas zonas de acesso, né, nas divisões de acesso, sabe que o Arte Sul tem uma força interessante, criou uma certa tradição no cenário do futebol carioca, mas a temporada de 2024 foi uma temporada para ser esquecida, Thiago. Para ser esquecida, mas ainda tem a disputa da Série B1. Porque é no mesmo ano. Ainda nesse ano que o Arte Sul pode dar a volta. Quem sabe agora passe a ser uma temporada para ser lembrada, então, né? Pode dar a volta por cima. O Arte Sul que foi rebaixado, 2 equipes são rebaixadas, né? Junto com o Serrano. O Serrano que também não conseguiu fazer uma campanha muito boa. Voltado, né? Acabou de subir. Caindo. O Leão, depois caiu de novo. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação? A tabela, como ficou a tabela na última rodada do Campeonato Carioca da Série A2. São várias séries, né? Dá pra não repetir. Série A2, né? Então, ó, a última rodada terminou com a equipe do Maricá conquistando a Taça Santos Dumont com 25 pontos na tabela de classificação. Logo depois vem o Olaria em segundo lugar. Em terceiro, a equipe do Duque de Caxias. Em quarto, ficou a equipe do Audax. E aí as equipes que não se classificaram tem a sequência. Ele nada mudou, né? Com relação à 10ª rodada para a 11ª rodada. As equipes não se classificaram. Você vê a equipe do Araruama, do Rei do Acesso, do Roy. A única mudança que a gente teve com América, Cabo Friense. Com relação aos classificados, não tivemos mudanças, né? Mas a mudança mais significativa foi só o América, que acabou na 5ª colocação, né? Porque com esse empate ultrapassou o Araruama, mas as duas equipes já estavam eliminadas da competição. Não tinha mais o que fazer, né? Aí o Cabo Friense seguindo pelo Resende, pelo Petrópolis. O americano que fez de tudo pra cair no campeonato. A gente falava isso em off, inclusive. O americano fez maior esforço pra ser rebaixado, mas não conseguiu. Empatou com o América. Esse empate com o América na última rodada livrou o americano do rebaixamento, porque também Serrano e Arte Sul não venceram. Porque se um dos dois tivessem vencido, o americano cairia. Teria caído. Arte Sul, Serrano e americano empataram seus jogos, né? Então eles acabaram essa 11ª rodada da mesma forma que entraram. Né? Exato. Que terminaram a 10ª rodada, né? Os 3 que precisavam ali brigar entre si para não cair, ninguém conseguiu ganhar. E aí o americano que estava um ponto à frente acabou ficando na Série A2, que ganhou de presente, já que fez de tudo para cair, Thiago. Rodada com muitos empates, a última rodada do Campeonato Carioca da Série A2. André, a gente sempre fala que o Campeonato Carioca da Série A2, a segunda divisão do Rio, é o campeonato mais disputado do universo. Existe competição mais difícil do que essa, André? Olha, tô pra ver, porque realmente é muito complicado e muito difícil, né? A gente vê como um grande exemplo disso o América. Começou aí com 3 vitórias, era o bicho-papão, falava-se de André Balada, tinha musiquinha, tava aquele clima maravilhoso. O América não ganhou mais. Ganhou os 3 primeiros jogos, não ganhou mais e terminou com apenas 3 vitórias e não tem aqui, na minha tabela não tem um número de empates. E o pessoal falava mas que realmente foi uma Romário bem iria vestir a camisa, Romário jogaria. Não, e aí a partir chegou um determinado momento que nem se falou mais em Romário, né? Porque a coisa começou a ficar complicada, né? E aí não podia mais contar com presença nenhuma de Romário. Eu lembro que ele ia entrar, existia uma possibilidade dele entrar na partida diante do Araruama. E aí essa foi a primeira derrota do América na competição, pelo placar de 1-0 dentro do Julinho de Coutinho. E aí, obviamente, o Romário não entrou no final da partida. O Araruama não, o América não conseguiu a vitória e a partir dali só ladeira abaixo. Foi a 5ª rodada, tá? Na 5ª rodada, exatamente. Na verdade, porque teve um empate no jogo anterior. O América venceu 3 rodadas. Isso. Jogando um futebol bonito, badalado com o André Balada. O aí seu xará. O meu xará André, né? O André. Aí empatou com o Serrano fora de casa. Exato. E aí recebeu o Araruama no estádio Julinho de Coutinho, lotados, torcedores americanos presentes que lá. Era o jogo da entrada do Romário, que se falou o tempo todo nisso, né? A semana inteira. A imprensa, a grande imprensa presente. O pessoal tava... os jogos do América contavam com uma cobertura... A volta do baixinho. Até diferente do que a gente está acostumado nas séries, nas divisões de acesso do futebol carioca, né? E aí, o pessoal que foi lá ver o Romário acabou vendo a vitória do Araruama. E a partir dessa vitória do Araruama, foi ladeira abaixo. Eu disse até que foi a partir da 4ª rodada, porque o empate já foi um resultado diante do Serrano, não digo inesperado, mas não era o que se especulava até então, porque o América parecia ser o bicho-papão que ia ganhar tudo. E no final desse jogo contra o Araruama, o Romário deu até um depoimento marcante, você pode até ir lá para poder conferir depois. Romário falou, porque assim, os jogadores com 3 rodadas já achavam que estavam classificados, estavam no oba-oba, e a gente viu que o campeonato não é assim. Tem que respeitar todas as equipes, que são equipes tradicionalíssimas. Ali ele lavou a roupa suja, né, Thiago?
em público. O Romário, baixinho, Romário de Souza Faria, que tem uma série legal, hein? Que eu ainda não assisti. Também não assisti ainda. Amigos assistiram e falaram que a série é muito boa. Assisti também. Falando da Copa do Mundo de 94. Falando de Romário, com certeza foi bom. Ah, né? sim. Romário que inclusive começou aqui, ó. Começou jogando na Rua Bariri. É verdade, né? Cria aqui da Bariri. Depois teve a passagem dele pelo Vasco, enfim. Né? Passou por outros clubes como o Flamengo. No final da carreira ele voltou para jogar no América, né? Fora o que ele fez mundo afora também, né? O Romário dispensa comentários. E agora vai ter que juntar os cacos. O América vem aí tentando buscar essa Copa Rio. Né? É a prioridade do América. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Até porque é um torneio de mata-mata, né? Um dia que você não tá bem, as coisas acabam não acontecendo. Mas é o que resta para essa temporada do América. Nesse calendário bem complicado para a equipe do América. Porque o América tinha apenas a A2 e já está fora aí dos holofotes, do cenário do futebol nacional há alguns anos, né, Thiago? Copa Rio que vai acontecer no meio de semana. Na próxima semana você fica ligado aí na agenda. Tem jogo do Olaria aqui, hein? Tem jogo do Olaria contra o São Cristóvão na próxima quarta-feira aqui na Rua Bariri. Provavelmente a gente vai estar, André. Eu acho que a Olaria TV vai transmitir esse jogo. Vamos, estaremos juntos. Eu acho. Vamos ver. Alô, presidente. Um abraço, doutor Lenivaldo Gomes da Silva, Gaúcho, Departamento de Futebol do Azulão. Um abraço para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso BBB, o nosso Bate-Bola Bariri, que hoje chega ao seu último episódio, o episódio de número 10. Valeu a pena participar do Bate-Bola. Bom demais, bom demais. Você que nos acompanhou desde o início até aqui, teve um panorama interessante também sobre a competição. Que seja a primeira de muitas, né, edições, haverão outras programa. A gente não pode falar ainda muito bem o que vai acontecer, mas a gente tem outros planos aí para você que gosta de acompanhar as divisões de acesso. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho também e fique com a gente porque estaremos juntos em outras oportunidades. Foi bom demais, Thiago. Foi um prazer estar aqui com você, com o Nuno que hoje não está aqui, com o Juan, com a galera toda, com o Jorge, todo o pessoal que participou, né, os convidados que chegaram a vir nas primeiras edições e que seja a primeira de muitas. Foi muito bom. O bom é que a gente aprende muito com essa troca, né? A gente demais. Repercute a competição e troca essa ideia também com vocês que estão do outro lado. Olha, inclusive, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação para você ficar por dentro das coisas que a Clube TV vai trazer para você nesta temporada de 2024, porque a Clube TV é do esporte e agora tá indo pro meio do entretenimento também. Tem muita coisa boa chegando pra gente. Tem muita coisa que vocês ainda não estão ligados. Vem com a gente. Tá certo. Olha, e fugindo um pouquinho da Série A2, né, do Campeonato Carioca, eu quero dar os parabéns ao Campusca, Campo Grande Atlético Clube, que venceu a Série B2 do Campeonato Carioca na categoria Sub-20, conquistando o título nas cobranças de pênalti depois de ter perdido em Moça Bonita pelo placar de 1-0 pro Zinzane. Na primeira partida ganhou jogando no estádio Ítalo Delcima por 2-1 e o Campusca, olha o Campo Grande de novo. Parabéns à diretoria do Campo Grande. Alô Marcelo Domingo, Marcelo cansado, diretoria boa de bola do Campusca que coloca o Campo Grande de novo no cenário do futebol do Rio, brilhando e presenteando o povo campograndense com esse título da Taça Série B2 do Campeonato Carioca. Não é de hoje que o Campo Grande faz um trabalho aí de recuperação de tudo, né? O Campo Grande tem uma tradição enorme no futebol carioca, título muito merecido. Eu tive a oportunidade de trabalhar na transmissão do duelo entre Bom Sucesso e Campo Grande, né? Lá com o pessoal do Bom Sucesso, né? Às vezes eu também faço pelo Sub-20. Pelo Sub-20, nesse campeonato. E o Bom Sucesso começou vencendo pelo placar de 2-0 dentro de casa, do seu estádio. E o Campo Grande buscou no segundo tempo, conseguiu uma vitória maiúscula. E a partir dali. Leônidas da Silva. E a partir dali o Campo Grande continuou crescendo na competição e culminou com um grande título. Parabéns aí pra galera do Campo Grande. Teve uma festa depois aí. Eu vi nas redes sociais, o pessoal foi comer aquela pizza marota lá próximo ao Ítalo Delcima. A galera tá em festa, Campo Grande de novo, Campo Grande voltando, Thiago. Exatamente. Campo Grande precisa voltar ao lugar que não deveria ter saído. Em 1982 foi campeão da Taça de Prata e a gente tá do ladinho aqui da Taça de Bronze. Você não consegue ver legal. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a Taça de Bronze pra você. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pedacinho dela, porque a Taça de Bronze, os jogadores do Campo Grande de 82, alguns eram jogadores do Olaria em 1981 que conquistaram a Taça de Bronze, que a gente vai dar uma olhadinha. Aqui do meu ladinho, taça bonita, né, André? Linda demais, com o escudinho aqui, ó, da CBF, título oficial. Olaria conquistou a Taça de Bronze de 1981, equivalente aí à terceira divisão, né? Tá aí na história
do futebol brasileiro. Tanto Campo Grande na taça de prata, Olaria na taça de bronze. Tá aqui do meu ladinho, a galera vai focalizar aqui para você ver. Tá vendo aqui a taça de bronze, campeão brasileiro de futebol profissional, taça de bronze de 1981, que é até hoje o título mais importante, mais emblemático do nosso azulão, do nosso Olaria Atlético Clube, que em breve vai voltar para o cenário do futebol, lugar de onde nunca deveria ter saído da elite do futebol. André, vamos falar um pouquinho agora do mata-mata do próximo sábado. Olaria e Duque de Caxias, Maricá e Audax. Como é que você pode repercutir com relação a Olaria e Duque de Caxias? O Olaria vai jogar fora de casa, a gente não sabe ainda se vai ser no estádio Romário de Souza Faria. Olha, o Romário tá em todas, né? No Marrentão. Quando o cara é grande, quando o cara é importante, não tem jeito, né? A gente não sabe se vai ser no Marrentão, que é o Romário de Souza Faria, estádio do Duque de Caxias, ou se vai ser em Moça Bonita, né? Que é o Maracanã dos pequenos. A gente não sabe ainda onde vai ser essa partida. Enfim, acredito que deva ser em Moça Bonita, mas ainda não tem nenhuma confirmação. Tô falando aqui de orelhada, porque como vai ter transmissão, isso já aconteceu no primeiro turno na partida entre Duque de Caxias e América, acredito que a tendência seja que a partida seja disputada lá em Moça Bonita, mas ainda não temos a informação. Vamos ficar de olho e posteriormente a gente passa essa informação para vocês. Mas com relação ao jogo em si, eu vejo um jogo muito equilibrado. O Duque de Caxias é uma equipe chata, encardida, complicada, que sabe jogar dentro e fora de casa. Inclusive, o Duque de Caxias foi uma das equipes que menos perderam na competição, né? Teve menos derrotas na competição, ficou invicta aí durante um grande período. Mas o Olaria se recuperou e vem invicta, né, Thiago? O Olaria não perde já há algum tempo. Depois daquelas 3 primeiras derrotas na competição, o Olaria conseguiu 7 vitórias e um empate foi ontem diante do Resende, além do empate na Copa Rio, mas era com o time todo remodelado, modificado, né? Tava dando prioridade pro Carioca, mas eu acredito que para essa primeira partida tá com carinha de um empatezinho, aquele empatezinho chato, equipes ainda não se arriscando muito, né? Eu acredito que o Olaria tenha mais time que a equipe do Duque de Caxias, demonstrou isso. Mas para esse primeiro jogo, duelo um pouco mais nervoso, mando de campo do Duque de Caxias, que teve alguns jogos lá em Moça Bonita esse ano, inclusive, acredito que, sei lá, tá com cara de empate, 1-1zinho ali maroto, e aí a decisão vem pra cá, pra Bariri. O Duque de Caxias, que foi uma equipe que levou poucos gols no Campeonato Carioca, uma defesa muito consistente. Lembra que no início ela vencia de 1-0, lembra que a gente ficava brincando com isso? Só vencia de 1-0, mas estava na liderança, 1-0. Aí teve empate 1-1 e tal, e foi fazendo o seu, não faz tantos gols, mas tem uma consistência muito grande, e à medida que o time foi criando aquela confiança, aí a parte ofensiva foi melhorando um pouco mais, né? E aí nessa reta final, eles chegam com mais força nessa linha de frente. Mas, como é jogo tenso, nervoso de semifinal, eu, sei lá, tô achando que vai ser um empate. Inclusive, André, aqui mesmo na Rua Bariri, o Duque de Caxias venceu pelo placar de 1-0 e incendiou a Rua Bariri. Foi uma crise geral, danada. A gente até ficou um tempinho sem fazer o bate-bola Bariri aqui por causa do tal do Duque de Caxias. Verdade. Esse dia, não foi esse dia não. O dia que a gente fez aqui, a última vez que a gente fez... Foi contra o Audax. Foi contra o Audax, que também tinha sido uma derrota. Aí veio foi a terceira derrota, no caso, né? Então foi quando explodiu a coisa, mas acaba sendo um marco também, né? Porque a partir do momento que o Olaria perdeu essa partida diante do Duque de Caxias, as coisas mudaram completamente e o Olaria conseguiu uma reação aí ímpar, terminando na segunda colocação e agora vindo como favorito diante desse mesmo Duque de Caxias que conseguiu uma vitória sobre o Olaria. Mas todo cuidado é pouco. E justamente por saber dessa dificuldade que o Duque de Caxias acaba promovendo, eu acredito que essa primeira partida deva terminar no empate, mas eu só tô dando meu pitaco mesmo, Thiago. Lembrando que o Olaria joga por 2 resultados iguais. 2 empates classificam o Olaria para a grande decisão do Campeonato Carioca da Série A2. Chegaria pela 3ª vez seguida na decisão do Campeonato Carioca da Série A2. Basta não perder para a equipe do Duque de Caxias, que é um time muito forte, muito bem entrosado. Vai ser jogão. Vai ser jogão. E todo cuidado é pouco diante do que a gente viu ontem também no duelo contra o Resende, né? Não pode esmorecer em momento algum, porque o Duque de Caxias é uma equipe muito forte. E falando desse jogo, repercutindo esse jogo, Olaria e Duque de Caxias, 3ª rodada aqui na Bariri, eu quero dar os parabéns para o departamento de futebol do Olaria, porque manteve o Edson Souza no cargo. Com 3 derrotas, muitos treinadores são chutados da equipe, são mandados embora e o Edson Souza ficou. A diretoria do Azulão da Bariri teve pulso firme para manter o Edson Souza no cargo e ele mostrou que é um grande treinador.
conseguiu permanecer e conquistar 7 vitórias seguidas. O Edson Souza conseguiu fazer um bom papel na competição. Na rodada seguinte, venceu o americano fora de casa. Aí foi só vitória. Aí engrenou. Só ontem que teve um empate, mas a partir dali foi só vitória. Aí engrenou. Parabéns à diretoria do Azulão. Ou seja, vai ser jogão Olaria e Duque de Caxias. Na verdade, Duque de Caxias e Olaria. Primeira semifinal do Campeonato Carioca da Série A2. É um novo campeonato. É um novo campeonato. Começa do zero aí. É bom ter a vantagem, por isso que foi importante o Olaria terminar na segunda colocação, mas é outro campeonato. É outro campeonato. É um novo campeonato. Lembrando que apenas uma equipe sobe para a elite do futebol do Rio. Quem vai subir? No ano passado subiu o Sampaio Correia, depois de vencer o Olaria. No ano retrasado subiu o Volta Redonda, depois de vencer o Olaria. E nessas duas ocasiões o Olaria tinha desvantagem, né? É. Isso que acaba pesando. Claro, a gente sabe, se a final for diante do Maricá, o Olaria vai entrar em desvantagem por conta da campanha, de decidir fora de casa. Mas na final não tem essa questão de resultados. Então na final ganha quem ficar melhor na questão do saldo dos 2 jogos. Mas se o Olaria der a sorte de repente de pegar a equipe do Audax, entra com vantagem novamente. Mas é importante na semifinal você ter essa vantagem, porque é uma vantagem muito significativa, né? Sim, vale demais. São 2 resultados iguais que garantem a equipe na final. Então valeu a pena essa segunda colocação. Aí na final é uma outra história. Vamos primeiro começar por esses 2 jogos das semifinais. Na minha visão, por André, conta dessa situação um jogo inicial, de cada vez. Um jogo de cada vez, sempre um jogo de cada vez. O jogo é jogado. Exatamente. Um jogo de cada vez. Não dá pra gente pensar no... No amanhã, não tem como São Cristóvão da quarta-feira, mas antes tem o time... A semifinal, né? Do Duque de Caxias na semifinal. São 2 objetivos importantes. Mas assim, uma coisa que é bem clara, que a gente sabe, até nós que acompanhamos os bastidores do Olaria, é que a prioridade do Olaria nesse momento... Todo o departamento de futebol, isso é muito claro, é retornar à Série A do Campeonato Carioca, a Série A1 do Campeonato Carioca. Se der para ir levando a Copa Rio, ótimo. Mas a prioridade é conseguir esse acesso, né? Lembrando que no ano passado, ano de 2023, o Olaria foi vice-campeão da Copa Rio, perdendo o título para a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro, a Portuguesa da Ilha do Governador, e o Macário estava por lá. O Macário fez gol na final, o Macário. Olha, rapaz, o Macário, abusado o Macário. E a Portuguesa foi campeã, a Portuguesa jogou a Série D, 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, está jogando, inclusive, está muito bem. Está bem, nesse final de semana a Portuguesa entra em campo pela semifinal diante da equipe do misto e com vantagem, porque o outro empate é pênalti, mas a vantagem de decidir em casa, empatou fora de casa e decide lá no Luso Brasileiro, precisa de uma vitória simples, né? O Nova Iguaçu que está bem na fita porque venceu fora de casa o Craque e vai decidir um mero empate. Já classifica a equipe do Nova Iguaçu lá no Laranjão, Thiago. Nova Iguaçu que tem um Xandinho, que está muito bem. O camisa Ele que 10. foi o autor do gol diante do Craque nesse último final de semana. E agora, sábado, foi o gol dele que proporcionou essa vantagem agora no Laranjão, nessa semifinal diante do Craque na Série D. Alô, Xandinho! O Xandinho tá sempre assistindo o nosso bate-bola Bariri. Então um abraço pra você, Xandinho. Sou seu fã, você é brabo. Desde a época de Olaria. É brabo demais. Desde os tempos de Azulão. Xandinho e Ian, que vestiam a camisa do Olaria na temporada de 2023, agora estão lá no Nova Iguaçu arrebentando, né? Demais. Foram finalistas do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Estão jogando demais lá no Laranjão. Sorte, Xandinho! Sorte, Ian! E legal, né? E o Olaria agora vai jogar as fichas contra a equipe do Duque de Caxias. E agora a gente fala da outra semifinal, que o Audax vai jogar em casa. Aí sim, em Moça Bonita, né? Sim, o Audax tá arrendando ali. É a casa do Audax mesmo, já há algum tempo, né? Audax e Maricá. O jogo que foi ontem vai se repetir no próximo sábado, com uma pequena vantagem da equipe do Maricá, leve com o título da Taça Santos Dumont. O Maricá vem com uma moral, né? Vem com a confiança lá em cima, mas vai pegar um adversário muito difícil, que vem da Série A1 e que fez uma boa Série A2, mesmo tendo que conciliar com a Série D a princípio, né? Mas a prioridade também do Audax era o acesso novamente, e está colhendo frutos porque está classificado. E como as equipes já se conhecem, jogaram ontem, vão jogar depois de amanhã, eu acho que vai dar o empate também. Rapaz, empate não. Acho que agora o pessoal empate. pode jogar na Bet? Empate. Pode jogar na Bet. Empate, Olaria e Duque de Caxias, empate também. Maricá e Audax. Audax e Maricá, né? Que o Audax é o mandante. Vou fazer minha fezinha na Bet. Pode fazer. Alô, casas de apostas! Venham pra cá. Pode confiar, Thiago. Sei lá. Promessa de jogão também.
depois tem o jogo da volta, mas as duas equipes também estão na disputa da Copa Rio, competição que no ano passado deu a vaga para o Olaria Atlético Clube pela primeira vez disputar a Copa do Brasil, foi contra o São Bernardo, foi só um jogo, mas foi um jogo histórico. Foi histórico até porque o Olaria dá muito difícil diante da equipe do São Bernardo, a gente sabe que o São Bernardo é uma equipe que está num patamar acima, a verdade precisa ser dita, é uma equipe de Série A, do Paulista. Esse ano inclusive fez uma grande campanha, só não conseguiu a classificação por conta daquela regra meio estranha lá da Federação Paulista, mas o Olaria fez frente diante de uma grande equipe, a equipe está na Série C do Campeonato Brasileiro. É bom o Olaria ter já esse costume, né, de enfrentar essas equipes no cenário nacional. Acabou não conseguindo a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, mas fez muito bonito. Pegaria o Corinthians, Pegaria o Corinthians. Aí seria maravilhoso, né? Seria o melhor dos mundos. Imagina, né? O Corinthians na Rua Bariri. Pô, seria incrível. Mas não foi possível. Que seja possível numa próxima temporada. E, enfim, o Olaria, posterior à Copa do Brasil, não começou tão bem o Campeonato Carioca, mas foi crescendo e agora vem figurando aí como uma das grandes favoritas e promete muito para a sequência, Thiago. Tá certo. O Olaria promete para a sequência, o Campeonato Carioca da Série A2 chegando na reta final. E esse foi o nosso último episódio do nosso Bate-Bola Bariri, o nosso BBB número 10 chegando no final. Foi um grande prazer estar com todos vocês que acompanharam, vocês que interagiram. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês que acompanharam. A gente cobriu de ponta a ponta a Série A2 e foi legal, André. Foi bom demais, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou completamente apaixonado pelo futebol carioca. Não é de hoje que eu faço a minha cobertura, já fiz de forma até independente, porque eu gosto muito desse ambiente, desse clima. Então, para mim foi um prazer enorme. Vamos torcer para que a gente tenha um fim de campeonato, um desfecho ainda melhor, independente de quem venha a vencer. É sempre um prazer estar aqui com você, Thiago. Todas essas edições, infelizmente 2 eu não pude participar, estava fora do Rio nas 2 ocasiões, mas fiz questão de vir aqui para essa nossa 10ª e última edição e que seja a primeira de muitos. Outros projetos virão, você que nos acompanha, a gente brincou aí que ia ter novidade, vai ter novidade, então vem com a gente, que aqui na Clube TV a gente tem muita coisa para trazer para vocês. Foi bom. Certo. Tamo junto, André. Sempre junto, André Chagas, fera, brabíssima. Tamo junto. Olha, fiquem de olho nas redes sociais da Clube TV, porque vem novidades por aí e você vai ficar por dentro de tudo que vem acontecendo nessa temporada de 2024. É um grande prazer estar na Rua Bariri, na rua mais charmosa do cenário do futebol, cobrindo o Campeonato Carioca da Série A2 de ponta a ponta. Maricá saiu campeão, Olaria parecia que ia lutar para não cair, conseguiu ficar em segundo lugar, se classificou. Vem um mata-mata por aí, vem muita coisa boa por aí também. Obrigado, André. Tamo junto demais. Eu que te agradeço e agradeço a você, torcedor, que nos acompanhou. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.